Olá, tudo bem? Aqui está falando é o irmão Gilson. Nós estamos aqui, vamos estar aqui a partir de hoje, é o primeiro vídeo que eu estou gravando referente a estudos bíblicos. E eu gostaria de falar de uma coisa bem simples, de uma regra de interpretação da Bíblia. Existem várias, mas eu quero falar só de uma no momento, que é o quê? Uma das regras de interpretação da Bíblia é ler o texto e o contexto, ou seja, ler o capítulo todo, não ler apenas uma parte do versículo. A Bíblia é um livro maravilhoso, no qual muitas pessoas a usam para tantas coisas. A Bíblia ela é um livro onde as pessoas usam dela para tudo, né? Para tudo e também por todos. Ela é usada para tudo e por todos. Por que para tudo? Infelizmente, a Bíblia é usada tanto para o lado bom como para o lado mal. As pessoas usam a Bíblia para falar para de repente que ela venha favorecer aquilo que ele acredita. Por exemplo, se uma pessoa quiser ensinar um pensamento, ela pega um versículozinho lá isolado e ela consegue afirmar aquele pensamento dentro daquele versículo isolado. E as pessoas vão acreditar. Não, olha, o líder lá, o pastor, enfim, ele usou a Bíblia e prova que realmente isso é verdade, ele mostrou na Bíblia. Então, isso é um problema, porque a pessoa pega o versículo, mas não pega o capítulo, não pega um todo. E aí é onde elas acabam criando falsos ensinos, né? Falsas doutrinas, enfim, heresias. Vou dar um exemplo. Em Jeremias, no capítulo 17, no versículo 5, diz assim: ó, assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia no homem e faz da sua carne o seu braço, e cujo coração se aparta do Senhor. Ou seja, maldito é o homem que confia no homem, ou seja, que confia em si mesmo e deixa de confiar no Senhor. O grande problema aí é o quê? É que as pessoas, elas pegam esse versículo e quando elas estão passando, por exemplo, uma dificuldade, ocorreu uma traição, tiveram algum problema, elas dizem assim, tá vendo? Bem que a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. Então, aí a pessoa diz assim, então por isso que eu não devo confiar em ninguém. É o contrário, a Bíblia diz que nós devemos confiar sim uns nos outros. Até porque Cristo morreu na cruz para mudar vidas, para transformar pessoas. E pessoas que antes não eram confiáveis se tornam pessoas de confiança. Se eu disser que maldito é o homem que confia no homem, indiretamente eu estou dizendo que Cristo não tem poder para transformar vidas. E isso é realmente um grande problema. Então o texto está dizendo que é maldito o homem que confia no homem no sentido do que? Maldito o homem que confia em si mesmo e deixa de confiar em Deus para, ou seja, cuidar da sua vida. Então esse é só um pequeno exemplo de um versículo que é usado uma parte do versículo e acaba ensinando uma falsa doutrina, uma doutrina terrível, que é essa questão da falta de confiança, a questão também, é claro, de uma comunhão. Então eu quero que vocês entendam, a Bíblia tem que ser lida como um todo, não apenas uma parte. Um outro exemplo, por exemplo, é o caso do texto de Mateus, vamos ver aqui, aonde o Senhor diz assim, onde estiverem dois ou três reunidos, está no capítulo 18 de Mateus, no versículo 20 diz assim, pois aonde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. E as pessoas usam, por exemplo, muito esse versículo para dizer que quando a igreja está vazia, tem duas, três pessoas, as pessoas falam assim, tá vendo só, onde estiver dois ou três reunidos, irmãos, Jesus diz que está no meio deles, então, mas Jesus está aqui. E aí que está o erro de interpretação, porque se leu novamente apenas um versículo e não o contexto. O contexto está falando acerca do pecado de um irmão, acerca de uma pessoa que cometeu algum erro. Então os irmãos se reúnem para tomar uma decisão. Então o que a Bíblia está dizendo é que aonde estiver dois ou três reunidos em meu nome, Cristo está ali confirmando a decisão que foi tomada por aquelas duas ou três pessoas. É isso que está dizendo, não tem nada a ver com a quantidade de pessoas num culto, numa reunião. Senão, se fosse assim, eu estaria aqui, por exemplo, sozinho e não poderia dizer que Cristo está aqui comigo, por quê? Porque ele só está onde tiver dois ou três reunidos no nome dele. Então, é um exemplo de um erro de interpretação. Aí nos cultos lá, vazia as irmãzinhas para trazer um ânimo, né? Para uma alegria, elas falam assim, olha, se tiver dois ou três reunidos, o Senhor está presente. Elas trazem um ânimo para aquele grupinho resumido ali e não tem nada a ver. É simplesmente acerca da decisão sobre uma disciplina ou não de uma pessoa. Eu quero que vocês entendam, leiam a Bíblia como um todo
E as pessoas estão usando esses pequenos versículos, usando trechos da Bíblia para poder enganar muitas pessoas, para trazer falsas doutrinas. E o nosso propósito, a partir de hoje, esse é o primeiro vídeo que a gente vai estar postando. A partir de hoje é o quê? É trazer ensinamentos bíblicos claros. Nós vamos falar sobre diversos assuntos, mas ensinos bíblicos claros e simples. A Bíblia não é um livro difícil de entender, é um livro super fácil de entender. Ou seja, é só ler e seguir o que ela está dizendo. Existe alguma simbologia? Sim, mas na grande maioria não. Deus abençoe a todos, muito obrigado, no nome de Jesus, e até a próxima. Deus abençoe.